Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Que bom, prazer em recebê-los aqui. Bom dia você que está nos assistindo aí, boa tarde, boa noite pela internet também. Aqui quem está falando é o Nelson Honório. Eu não sou lá grande coisa, mas eu tenho certeza que o pouco que eu aprendi com a vida, ao longo desses 32 anos que eu tenho, eu vou conseguir dividir alguma coisa boa com vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Eu ia pedir que, se possível, vocês que estão aí atrás, se puderem chegar um pouquinho mais para frente, pelo menos uma fileirinha aí, a gente vai criar um clima um pouco mais íntimo, mais gostoso aqui pra gente, tá bom? Sejam bem-vindos. Gente, eu queria parabenizar algumas pessoas, né, que trabalham aqui, que eu tenho certeza que não é apenas pelo reconhecimento financeiro, mas são pessoas que elas têm um prazer de agregar valor, conhecimento na vida de outras pessoas também. Então, a primeira pessoa que eu gostaria de agradecer de antemão aí é o Ricardo e a Denise, são presidentes que fundaram essa empresa, que permitiram que essa empresa possibilitasse que muitas e muitas famílias pudessem ter uma renda complementar e muitas delas aí a renda principal vindo da empresa. Então, queria agradecer os presidentes, todo o corporativo, né, os diretores, a vice-presidência também, o Alessandro Lemos. Eu sou PA exclusivo lá de Osasco, sou diamante. Na inauguração foi muito importante para a gente ter a presença aí do Wagner e do Alessandro lá junto conosco, dando pontapé. Queria agradecer a Jennifer, dos PAs, foi quem me possibilitou ter o PA exclusivo. Foi uma pessoa muito gentil, muito generosa comigo. A Vivi e o Emerson, que está aqui com a gente também. Emerson, muito obrigado pelo convite. Tá bom? Você é uma bênção na vida de muita gente. A gente escuta falar muito bem de você, viu? Deus abençoe você. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento. E aí, será que a gente se conhece o suficiente para poder viver uma vida plena? O que você acha? Tá tudo bem aí, Emerson? Tranquilo? Beleza. Então, eu queria que você falasse para a pessoa do seu lado: você tem um potencial incrível. Fala aí no olho dela. Legal ouvir isso, né? Agora eu queria que você falasse uma frase um pouquinho maior do que essa. Você tem um potencial incrível para machucar pessoas. Você tem um potencial incrível para machucar pessoas. Exatamente isso. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas nós machucamos pessoas. A gente, sem perceber, acaba ferindo os outros. Nós, por aptidão, de repente, por estarmos num país onde a gente é um pouco mais extrovertido, todo mundo que vem para o Brasil, eu já viajei por alguns lugares muito turísticos, onde eu conheci várias pessoas de outros idiomas, eu consigo falar um pouquinho de inglês e me comunicar com eles, eles também se esforçando para poder falar em português, e eles diziam: aqui no Brasil as pessoas são mais abertas, são mais receptivas, no Rio de Janeiro então, no Nordeste nem se fala. E essas pessoas olham para a gente de uma maneira mais aberta, mais dinâmica. Então, às vezes, por natureza, a gente acaba sendo um pouco mais receptivo, a gente dá informações com um pouco mais de generosidade. Você vê uma pessoa de outro país, você valoriza: poxa, o cara é de uma outra cultura, tal, é gringo, vou ajudar, está chegando aqui no meu país, é um estrangeiro. E lá nos outros países, na maioria deles, às vezes é feito acepção de pessoas. Eles têm uma cultura onde eles se acham um pouquinho melhores do que a gente. Então, a gente vive num país muito receptivo, muito aberto. Aqui na região de São Paulo, um pouco menos em relação às demais regiões do país, né? Quanto mais para o sul, um pouco mais fechadinho. Mas na maioria dos lugares aqui nós somos facilitadores da vida uns dos outros. E a gente sabe fazer o bem. Só que, às vezes, a gente acaba perdendo pessoas muito preciosas, porque nós não reconhecemos em nós a capacidade de ferir, de machucar e de magoar pessoas. Então, eu pretendo ser rápido, a gente trabalhar isso aqui meia hora, 40 minutos no máximo, essa explanação, ser rápida, objetiva, até para você que está na internet, aí às vezes tem um tempinho um pouquinho mais curto de assistir um vídeo, fica com a gente até o final, porque vai ser bem rápido aqui. Bom, então, eu vou mostrar aqui para vocês, de modo bem rápido, como que ao descobrir quem eu sou, os potenciais positivos e negativos que a gente tem dentro de nós, como isso pode contribuir ou para o nosso sucesso, ou literalmente para a derradeira, né? Para o nosso fracasso. Está posicionando aí? Só um pouquinho. Vamos lá? Então,
Você irá muito além do que sempre sonhou ao descobrir todo o seu potencial. O que muda em mim quando eu passo a me conhecer melhor? Tem alguns pontos aqui que a gente pode trabalhar. Então, uma coisa que melhora muito é a minha capacidade de tomar decisões assertivas, ela é ampliada. Quanto mais você conhece quem você é, o potencial que há em você, você trabalha as suas qualidades, as suas características, maior é a tua capacidade de acertar. Né? Tem momentos que você chegou e falou assim, caramba, lá atrás, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito tal coisa. Então, quando você passa a se conhecer um pouquinho mais, trabalhar, investigar um pouco mais quem você é, a tua capacidade de tomar decisões certas, porque você sempre vai estar tomando decisão. Inclusive, não tomar uma decisão é uma decisão. Não fazer algo, não se doar para algo, é uma decisão também, que vai implicar. O meu senso de coletividade aumenta significativamente. Então, quando você conhece um pouquinho mais quem você é, as suas qualidades, você passa a pensar um pouquinho no outro também. Pô, isso aqui me dói, isso aqui me machuca, então não vou fazer para o outro, porque isso também vai doer, vai machucar no outro também. Então, o que vai acabar acontecendo com você? O que a gente chama de empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, começa a se ampliar em você. E eu te aconselho aí, além da empatia, eu te aconselho aí para a compaixão. Porque a compaixão é uma capacidade não apenas de se colocar no lugar do outro, é de sentir a dor que o outro sente. Não é simplesmente ter a ótica que o outro tem, mas é sentir a dor. Não é apenas se colocar na posição, é sentir o que ele sente. Então, quando você começa a refletir um pouquinho mais sobre isso, independente se você é um diamante, se você é um royal diamante, se você é um sênior, se você é um ouro, se você está começando agora na empresa, quando você começar a prestar atenção de que nada do que tem aqui, essa empresa vale milhões, daqui a pouco bilhões, os nossos produtos são os melhores do mercado, mas nada disso vale se você não aprender a valorizar pessoas. Nada. Esse prédio aqui todo não é mais valioso, não é mais importante do que uma única alma. Porque o propósito desse prédio é ajudar pessoas. E se o teu propósito não for ajudar pessoas, for só ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Mas você vai ser tão pobre, tão pobre, tão pobre, que você só vai ter dinheiro. E o dinheiro não é a única riqueza da vida que a gente tem. Entendeu? Então vamos lá. Você cresce em sabedoria, né? E participa de modo positivo na vida dos outros. Então, quando você ganha esse senso de coletividade, você começa a interferir positivamente de uma maneira mais intensa, mais efetiva na vida das pessoas. E aí você tem uma maior chance de crescer naquilo que você ama fazer. Eu não larguei a minha profissão para desenvolver o marketing multinível. Eu tenho rede, eu tenho PA exclusivo de Osasco e eu continuo sendo cabeleireiro. Eu consigo agregar valor à minha profissão fazendo, né, do marketing multinível uma renda complementar, às vezes a mesma coisa que eu ganho no meu tradicional, eu ganho no multinível, às vezes eu ganho mais no multinível do que no meu tradicional, mas eu não precisei largar a minha profissão para poder fazer o marketing multinível. E eu elogio, né, quem joga tudo para o alto, vai e faz, mas eu amo muito aquilo que eu faço. E esse senso acabou fazendo com que eu também crescesse na minha profissão. Aí hoje as pessoas vão no PA, e aí junto com o PA tem o meu salão de beleza, e com o modo que elas são tratadas, a maneira que a gente sempre procura olhar para elas, elas acabam fazendo cabelo também, aí um me indica para outro. Então eu consegui, através de um bom tratamento, fazendo cursos na minha área, trazer mais clientes usando o marketing multinível. Então você aí que está na dúvida, joga tudo para o alto, tenta conciliar os dois. Tem ali o teu tradicional, porque às vezes você se desespera e começa a fazer coisas que você nem deve para poder cadastrar pessoas e fazer redes, você não trabalha de modo profissional. Então, seja profissional em tudo que você for fazer. Mas se está com vontade de jogar tudo para o alto, tenha certeza disso, vai fundo e trate bem as pessoas, que eu tenho certeza que você vai longe. Vamos lá. Enquanto eu não aprender a usar, eu vou falar para vocês, né? Enquanto não aprender a usar o seu máximo potencial, não entenderá o real propósito para o qual você foi criado. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos lá, aqui juntos?
enquanto não aprender a usar o seu máximo potencial, não entenderá o real propósito para o qual você foi criado. Ok. O som que a gente está ouvindo está saindo da onde? Da onde o som aqui do microfone está saindo de onde? Da caixa. Tá bom. Essa caixa desligada, ela serve para alguma outra coisa? Serve, gente. Eu posso apoiar alguma coisa. Às vezes eu quero bater um prego, está um pouco mais alto do que a minha altura. Eu posso subir na caixa e bater um prego, sim ou não? Posso apoiar, às vezes eu estou comendo aqui na cadeira, quero apoiar um suco, uma bebida aqui. Posso usar a caixa também. Se eu estou com raiva de alguém, eu posso usar a caixa. Posso usar a caixa para atacar aqui na cabeça de alguém, aproveitar o gap aí da câmera, beber um pouquinho de água. Agora, o que acontece? Se eu uso essa caixa para o real motivo que ela foi criada, que é reverberar, potencializar um som, ela tem um benefício e tem um alcance maior, sim ou não? Do que apenas para mim. Então, por exemplo, você pode pegar essa caneta aqui e uma mulher pode fazer um coquezinho e colocar essa caneta para prender o coque, sim ou não? Mas essa caneta foi criada para isso? Ela foi criada para o quê? Para escrever. Quantas canetas foram utilizadas para dar palestras que mudaram a vida de pessoas? Para o cara que está dando a palestra conseguir anotar aqui e fazer a pessoa ganhar um entendimento maior. Então, às vezes você é uma caneta, mas você está prendendo cabelo. Às vezes você é uma caixa de som. Você está sendo usado apenas para um apoio, para alguma coisa mais singela. Então, quando você começar a entender para o que você foi projetado, para o que você nasceu, quando você entender todo o potencial que existe aí dentro de você, para o bem e para o mal, ninguém te para, ninguém te segura. Agora, você pode usar o potencial que você tem para o bem, mas se você não souber controlar o potencial que você tem para o mal, do mesmo jeito que você sobe, você acaba descendo. E quanto maior é a sua subida, maior acaba sendo a sua queda. Tá bom? Hoje em dia, as pessoas que são donas de empresas, elas estão preferindo gestores com uma capacidade muito maior de lidar com gente, de resolver problemas de relacionamentos interpessoal, do que pessoas mestradas, pós-graduadas, com baita de um currículo. Por quê? Hoje se entende que não adianta você ter uma mega estrutura se você não tem pessoas bem coordenadas trabalhando ali dentro. Se você não tiver pessoas felizes. Às vezes, quantas vezes você falou assim, caramba, isso aqui passou pela minha cara, tantas vezes eu não entrei, não me dediquei, eu fui despertar para o negócio 3 meses depois, 5 meses depois, 1 ano depois. Por quê? Porque você não estava motivado. Porque você não enxergava no negócio o potencial que ele era. Então, se as pessoas estiverem na tua rede, na tua equipe, e você não for uma pessoa que as inspire, dificilmente elas vão caminhar, a não ser que elas tenham por natureza essa vontade dentro delas. Então, quando você entende quem você é, onde você pode chegar, você acaba inspirando mais pessoas. E quando você aprende a reter o mal que existe dentro de você, você vai muito mais longe. Tá, vamos lá. Quanto mais tempo você investe em conhecimento, mais perto do seu propósito real de vida você estará. Aproveitando esse ganchinho, agora, no dia 15 de março, está aqui, ó, o Rodrigo Marucho, ele vai estar aqui em São Paulo no Teatro Gazeta. Quem é que conhece o Teatro Gazeta? Fica ali na região da Paulista, correto? É isso mesmo? Já fui lá assistir um stand-up, já muito bom. Então, um teatro gostoso, confortável, amplo, com uma boa capacidade de pessoas. Então, está aqui, ó, o Rodrigo Marucho, ele acaba utilizando muito como posso falar para você, a estratégia que o Walt Disney acaba implantando no seu negócio para fazer com que você trabalhe a sua equipe, você trabalhe a sua empresa com excelência. Então, ele ensina padrões incríveis de excelência. Então,
tem um ditado, né, que é muito real, que fala assim: você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona e dos livros que você lê. Por quê? Se você pegar uma criancinha, um bebezinho e um gatinho, deixa o gatinho diante de um potinho de areia, uma aguinha, um leitinho, o que o gato vai fazer? Ele vai lá, vai beber o leitinho, se tiver uma raçãozinha, ele vai comer a ração, ele vai ali na caixinha de areia, ele vai fazer o cocôzinho dele e vai tampar. Sim ou não? Pega um bebê, coloca ele perto de uma caixa de areia, coloca um leitinho, um potinho de água, o que ele vai fazer? Ele vai melecar tudo, vai jogar um em cima do outro. E por quê? Porque a mentalidade dele não veio pronta, não veio formada. A maioria dos animais tem os instintos naturais deles, onde eles já sabem fazer, mas você não. Se você não utilizar a tua inteligência para expandi-la, ela não vai crescer. Porque existem empresas que abrem e elas crescem, elas expandem e ganham bilhões, faturam bilhões, e existem outras que dá 6 meses, um ano está fechando. Porque o conhecimento do cara que está fazendo bilhões, ele é muito maior, ele é muito superior do que o da empresa, que de repente o cara não tem um conhecimento e entendimento. Então, você tem a tua inteligência empírica, que tem a ver com as experiências que você mesmo teve, e você tem uma capacidade de adquirir conhecimento por meio da vida de outras pessoas. Então existem autores de livros incríveis que contaram a sua vida, parte da sua história, que usaram o seu poder de conhecimento para poder inspirar pessoas. E isso está onde? Está em vídeos e está em livros. E você vai viver só com o seu conhecimento? Você vai acordar todos os dias e você vai viver só com o conhecimento das pessoas que estão ao seu redor? Quanto que você acha que você vai crescer se você se moldar apenas às pessoas que você convive todo dia? Agora fala para mim, como que não vai ser a tua mente se você passar a ler um livro e observar? Eu acho muito incrível um líder, que talvez vocês conheçam, o nome dele é Jesus Cristo. Quem conhece? Para mim foi o maior influenciador da história. Sabe quanto tempo que Jesus usou da vida dele para influenciar pessoas? Apenas 3 anos e meio. Em 3 anos e meio ele revolucionou o mundo. E hoje nós vivemos 2020 anos após Cristo. Então, em 3 anos e meio, Jesus pegou pessoas desinstruídas e transformou eles em homens incríveis que acabaram fazendo uma revolução na Terra. Então, Jesus ele falava assim, né, em Mateus 16, está escrito, Mateus 6 está escrito isso daí: observai, não é olhem, não é reparem, então assim, observai as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, e todos os dias elas têm alimentos. Observai os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Então Jesus ele ensina muito a gente a observar. Ele fala assim: quando você chegar numa festa, num local, não busque os melhores assentos, senta lá no fundo, porque se você tiver uma posição honrosa, vão te chamar lá para frente. Fala para mim, se Jesus não tivesse ensinado isso, como é que era o mundo antes de Cristo? Você que é mulher, às vezes eu fico vendo, eu atendo muitas mulheres, né? Sou cabeleireiro, principalmente da área feminina. Não fica assim só sofrendo por causa de amor, por causa de homem, essa coisa toda. E eu fico, meu Deus do céu, antigamente as mulheres não tinham escolha, elas eram obrigadas a casar, porque o pai queria que ela casasse, então às vezes o pai até pagava para a infeliz casar, porque naquela época ter filho homem que era honroso, e o pai tinha até que pagar um dote para a filha não ficar, né, encalhada. Então, e aí hoje a mulher ela não é obrigada. Aí quem veio um pouco para mudar isso, né, a gente tem que tirar o chapéu, foi a Igreja Católica. Vocês sabem por que a gente tem a cerimônia que a gente tem hoje? Porque antigamente os casais, às vezes jovens, nem o menino nem a menina queria se casar. E aí o que acontecia? A igreja, quando ela começou, né, os padres eram meio que prefeitos, vereadores ali da cidade, eles quem pegavam as necessidades do povo, e Estado e religião era uma coisa só. Então, o que o padre vai casar? Então tem que ter a bênção da igreja. Para ser casado, tem que ser abençoado pela igreja. E qual que era a pergunta que o padre fazia?
É de livre, espontânea vontade que você, fulana de tal, está se casando com ciclano de tal? Sim. É fulano de tal, é de livre, espontânea vontade que você está se casando? Não. Às vezes era sim, sim, aí tem alguém dentre vós que tem alguma coisa contra e tal, ou fale agora ou cale-se para sempre. Aí vinha aquele negócio todo. Então, antigamente as pessoas eram obrigadas a se casarem. Casavam, e se o marido largasse a mulher, ela ou tinha que voltar para a casa dos pais envergonhada, e ela perdia o seu valor por conta de já ter perdido a virgindade, ou então ela acabava virando uma prostituta, ou se alguém tivesse compaixão dela e a adotasse novamente como mulher, esse casal era julgado a vida inteira. E hoje as pessoas são livres para poderem refazer as suas vidas, para poderem se reinventar, mas ficam perdendo tempo chorando, lamentando. Acorda para a vida você. Aprenda a enxergar quem você é, o potencial. Deus te criou para uma coisa muito grande, muito linda. E às vezes você está perdendo o teu tempo com emoções, com sentimentos negativos, que inclusive foram os responsáveis pelo teu relacionamento ter acabado. Então aprenda a controlar suas emoções, seja uma pessoa melhor. Vai ler livro, vai participar de palestra, vai crescer. E ele deu pane, e aí você ficou chateado com o celular. Não, a nossa maior chateação ela é com quem? Com pessoas, sim ou não? Só que a maior bênção que você já recebeu na vida veio por meio de quem? De pessoas. Então toda a nossa vida ela está associada a pessoas. Às vezes você quer estudar um negócio, você quer estudar a sua área, a sua profissão. Eu vou fazer MBA, mestrado, pós e tal. E aí você não se aperfeiçoa, não se torna um especialista em pessoas. Sabe ao que você está fadado? Ao fracasso, porque toda a sua vida vai envolver pessoas. Aí às vezes você fala, nossa, mas a fulana está falando mal de mim. Nossa, mas a fulana ou fulano tem inveja de mim. Nossa, mas aquela pessoa, eu passei por ela, fui cumprimentar e ela me olhou torto. Aí você fala, mas tem alguma anomalia nisso? Sim ou não? Não, porque as pessoas são assim. Tem muita gente que ela está mal com os sentimentos dela, com a alma dela. E onde que ela vai descarregar? No cachorro? No próximo. Então você tem que aprender a se conhecer. É que às vezes a gente tira as pessoas pela gente. Eu demorei muito tempo. Eu vim de uma família muito simples. Eu cresci, nasci na periferia de São Vicente, no litoral paulista. Uma das cidades com os maiores índices de criminalidade, enfim. Eu cresci na escola sendo amigo dos filhos dos traficantes do local. Esses eram meus amiguinhos, os filhos dos donos lá do tráfico do bairro onde eu cresci e morei. Então, eu não tive muita base. A minha mãe tinha que trabalhar, o meu pai, quando eu tinha 3 anos de idade, ele saiu de casa e acabou fazendo a vida com outra família. E a gente entendeu isso, minha mãe falou, segue sua vida, desaparece daqui, vou criar o meu filho. Então, a minha infância foi muito complicada, minha mãe não teve muito tempo, mas minha mãe sempre me ensinou, filho, segue a Cristo, olha para Cristo. Deus tem um futuro promissor para você, não se baseia pela circunstância onde você vive. Ela foi plantando essa semente em mim, maior do que esse bairro, maior do que essa cidade, Deus tem coisas grandes para você. Então, desde pequenininho, minha mãe foi plantando aquilo dentro do meu coração, e eu comecei o quê? Eu tive um padrasto, que ele foi um carrasco para mim, que se eu esquecesse uma toalha em cima da cama, ele torcia a minha orelha e me levava até a cama para eu poder pegar a toalha. E eu falava com a minha mãe, mãe, isso não é justo. Ele é seu pai. Você tem que chamar ele de pai, você tem que respeitar e honrar ele. Quando você estiver debaixo desse teto, você tem que seguir as regras aqui de casa. Aí eu esquecia a luz do banheiro ligada. Ele vinha, pegava, torcia a minha orelha, me levava até o banheiro para eu poder apagar a luz. O filho da mãe, de noite, ele ia na minha escova de dente para ver se ela estava úmida. Se ela não tivesse úmida, se eu tivesse dormido sem escovar os dentes, ele me acordava para eu poder escovar os dentes, que eu tinha ido dormir sem escovar os dentes. E eu tinha que chamar um pai um traste desse. Eu tinha que amá-lo, eu tinha que honrá-lo, eu tinha que perdoá-lo todos os dias. Eu não vou contar detalhes assim muito íntimos, mas ele era tão noiado com essa questão de organização e tudo mais, que se eu dormisse no chão da sala,
Isso daí dá até agressão a menores e tal, coisa do tipo. Ele me chutava para eu acordar, chutava, no chute, porque chão da sala não era lugar de dormir. Às vezes eu estava vendo um desenho, alguma coisinha assim, as Chiquititas da vida, e ele me dava chute de ficar marca, porque eu estava no chão dormindo e não era para dormir no chão. Então isso me fez crescer demais. A maioria das pessoas se revoltariam, a maioria das pessoas, quando eu crescer eu vou no... Não, minha mãe sempre me ensinou, perdoa, releva. Então desde moleque eu fui obrigado, fustigado a controlar minha alma, os meus instintos e os meus sentimentos. E isso me fez hoje ser uma pessoa muito mais pacífica, a enxergar, e antes de eu pensar em me vingar, eu falo, bom, se lá atrás, uma pessoa tão próxima a mim, porque quais são as pessoas com maior capacidade de te ferir? É quem está longe ou quem está perto? É o teu amigo da escola ou é a irmã ou o irmão que dorme na cama do lado? É o professor ou é o pai, o tio, a mãe? São essas pessoas mais próximas de você. Então, enquanto você não entender que o seu maior inimigo está dentro de você, porque o problema não é o que as pessoas fazem contigo. Todo mundo vai passar por aflições, por angústias e desapontamentos, porque outras pessoas acabaram machucando, ou tentando machucar. Agora, a maneira que você reage a essa ação dessas pessoas é que vai determinar o quão grande você é. Então, você vai sofrer, vão falar mal de você, vão mentir acerca de você. Ainda mais nessa questão, onde às vezes há uma disputa, onde há poder, há disputa. Então, às vezes, uma pessoa que não tem uma cabeça tão boa, vai falar mal de você, mal da sua equipe, mal do seu PA, mal da sua rede. E você vai fazer o que com essa informação? Você vai lá e vai se vingar? Ou você vai procurar conscientizar as pessoas? Você vai de repente falar assim, olha, não te aconselho a andar com fulano, né? Olha as atitudes que ele tomou, não aprovo, mas deixa ele seguir a vida dele, não faz mal, não fala mal, segue o barco. Tá? Então, a sua alma, a sua capacidade de ter emoções boas ou ruins, ela pode tanto te levar para um paraíso quanto para o inferno. Tá? Então, entenda que enquanto você não se especializar em ajudar pessoas e a não se revoltar quando essas pessoas expuserem o seu lado ruim, né, o seu lado negro da força, enquanto você não aprender a lidar com isso, você não vai crescer. Ou todo o crescimento que você teve, ele vai igual à onda do mar, ele vai e volta. Vamos lá para a gente não se alugar. Quanto menor for a tua capacidade de controlar as tuas emoções, mais pessoas serão feridas por você. Quem aqui já se arrependeu por algo que falou para alguém? Pode ser para um filho, para um marido, para algum amigo. Você talvez tinha total razão para falar que ele não tinha, de chegar e descarregar, só que você acabou ferindo aquela pessoa. Se você se cala, se você aprende a controlar a sua alma, eu tenho certeza que mais adiante, por mais que ela não te peça perdão, essa outra pessoa, ela vai falar assim, caramba, como que é o teu nome? Cides. Como? Cides Moreira. Cides. O Cides tinha tudo para passar como um rolo compressor em cima de mim, mas ele preferiu ficar na dele. E aí, depois, se ela tiver um mínimo de apreço por você, ela vai voltar e vai te pedir perdão. Porque às vezes, sabe o que acontece? Às vezes você cobra de pessoas alguma coisa que elas não vão te dar. Às vezes você quer respeito, admiração. Poxa, eu fiz um monte de coisa por fulano de tal. O ciclano de tal estava numa situação assim, assim, assado. Eu fui, dei perfume, eu fiz eu não sei o que e tal. Aí agora está falando mal de mim, quer mudar de rede, quer não sei o que. Aí você fala assim, mas você esperava alguma coisa diferente disso? As pessoas podem te trair. A gente estava falando de quem? De Jesus. Olha o que Jesus fez pela humanidade. Ele não foi traído, ele não foi negado. Então, se Jesus passou por essas coisas, quem dirá nós aqui, réis mortais? Entendeu? Então, às vezes, a tua expectativa com relação ao que as outras pessoas façam por você, ela está um pouquinho elevada. Aí, quando elas te frustram, o que você faz? Você reage. Às vezes com razão, porque o normal era que elas te tratassem uma reciprocidade. Só que existem dois universos, não sei se vocês entendem.
você tem um mundo ideal, onde nós amamos uns aos outros, onde nós nos respeitamos, onde a gente deseja o bem um do outro, e existe o mundo real, onde é um pega para capar, onde é um querendo tomar o que é do outro, um querendo devorar o outro, um desejando falar mal do outro, que o outro caia para ele poder subir. E esse é o mundo real. Às vezes, dependendo das pessoas que nós nos cercamos, das amizades que nós aprendemos a selecionar e trazer para perto, a gente pode transformar o mundo real no mundo ideal. Você pode ter lampejos do mundo ideal na sua vida. Normalmente isso tende a acontecer no ambiente familiar, mas até na família. Acontece ou não acontece algumas coisas, você fala, eu não esperava que o meu primo fizesse isso, eu não esperava, às vezes, que a minha esposa fizesse tal coisa comigo, porque as pessoas não são aquilo que nós esperamos, e é por isso que é muito importante que a gente esteja bem com a gente mesmo, para que a gente não dependa da ação do outro, para que a gente esteja feliz. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui 2 provérbios, até coloquei a citação, vamos ler junto aqui? Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25, 28. Então aqui, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbio 16, 32. Então, enquanto você não aprender a controlar a sua alma, você vai estar subindo e descendo. Você vai ter capacidade de construir amizades e de derrubar amizades. Porque ninguém vai prestar para você. Se você não souber relevar, perdoar, ninguém vai prestar para ti. Com o passar do tempo, você vai entender que o seu maior desafio será de se controlar, mesmo tendo total razão para fazer aquilo que está louco de vontade de fazer, porque sabe que irá ferir alguém. Quando você chegar nesse estágio aqui, você pode ter certeza que tudo que você fizer vai deslanchar, se você tiver talento. Quando você tiver toda a condição de passar como um rolo compressor por cima de alguém, e você optar em orar por aquela pessoa, em abençoar a vida daquela pessoa, ou chegar, e às vezes, você tenta até conversar. Quantas vezes você já tentou falar com alguém e a pessoa não te deu ouvido? Você estava na razão, você poderia provar por A mais B que aquela pessoa ela errou, ela cometeu um equívoco, ela prejudicou alguém, e aí você vai e tenta conversar com ela e ela te fala coisas piores ainda, porque ela não te respeita. Então você tem que aprender a fazer a leitura de quem respeita ou não respeita você, de quem está contigo ou não está. E aquelas pessoas que não estão, não adianta você querer cobrar respeito e admiração, porque elas vão continuar falando mal de você, por mais bem intencionado que você seja. E isso tem que estar ok. Eu teria até capacidade de revidar, mas eu não vou, porque eu não sou do mesmo nível que aquela pessoa. Eu não estou no patamar, a cabeça dela ainda está aqui, eu já subi de nível. Eu já estou em outro lugar, em outro patamar. Então, quando você consegue ter o autocontrole de não passar como um rolo compressor, eu tenho certeza que se você tiver um dom, um talento, você vai influenciar pessoas, você vai formar equipe e você vai deslanchar. Pode levar 5 anos. Se você não tiver essas atitudes, os 5 anos vão passar da mesma forma. Você vai ver, você vai ficar igual uma sanfona. Vai ser a rede fogo de palha. Depois você vai ver lá a rede cinzas. Tá? Então, aprenda a se controlar cada vez mais. Tá? Quando você conseguir aliar conhecimento, tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Tem gente que tem intelecto, mas não tem empatia, não tem compaixão. Então, quando você conseguir alinhar sabedoria com conhecimento, você irá desfrutar todos os dias de uma vida extraordinária. E você será aquilo que desejar ser, mas manterá a sua conquista com muito menos dificuldade quando aprender a riscar das suas ações o verbo machucar pessoas. Então, eu machuco, tu machucas, ele machuca, isso daí tem que riscar. Você tem a possibilidade de ferir alguém, de se vingar, não faça. Existem dois momentos da vida que você tende a falhar muito: quando você está empolgado e quando você está magoado. Normalmente, quando você toma decisões com a empolgação,
ou com o chateamento, você tende depois a se arrepender. Então, respira, espera, né? Espera aquele furor passar e aí você toma uma decisão acertada. Bom, a felicidade, né? Eu encerro aqui. A gente vai passar um vídeo depois desse último slide. Fala assim, tá com quanto tempo aí, Emerson? Já deu 40? Tá? Diz assim, a felicidade não é um lugar onde se chega, mas um jeito como se vai. Vocês podem repetir isso comigo? Vamos ler juntos aqui? A felicidade não é um lugar onde se chega, mas um jeito como se vai. Então, você quer ser feliz? Não existe nenhum lugar capaz de fazer você feliz. Se durante o trajeto você não tiver essa capacidade de se analisar, de enxergar o outro, de fazer bem para o outro, de não revidar para o mal aquilo que o outro fez com você, de, ao contrário, potencializar e tratá-lo bem, enquanto o teu caminho não for repleto de felicidade, você nunca vai chegar a lugar nenhum, porque a felicidade não é um lugar onde se chega, mas um jeito como se vai. Tá bom? Vamos soltar o vídeo aí e a gente encerra aqui após o vídeo. Lá, e daí nós fazemos um negócio muito louco. A gente leva pra mãe, fala, mãe, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, o que a mãe fala? Oh, que lindinho, olha a artista da mamãe, mamãe beija. Ai, delícia. Ai, ela faz mais. Daí você fica animado, ó, aqui e aqui. Bora. Você sabe o que é legal? É quando os primos chegam. Quando os priminhos eles chegam, aí você quer mostrar que você é muito mais fera ainda, que eu sei fazer. Daí sabe o que os primos falam? Que porcaria. Daí você começa a ficar meio no desespero e vê que não são todos que te elogiam, não são todos que te admiram, não são todos que valorizam. Você cansa. Você vai desistindo de algumas coisas, desistindo de fazer, desistindo de ser e desistindo inclusive dos pincéis da sua vida ou das cores. Você não vai conseguir agradar a todos. E você vê também que aquele negócio assim, nossa, que coisa linda da mamãe, não tem muito no mercado. Você errou o pau na sua cabeça, seu incompetente. Não ficou bonito, faz de novo. E daí você vê que a vida, ela não é tão fofa como na sua zona. Daí você começa a perceber que algumas coisas não são tão bacanas, tão cheirosas, ou tão legal como a sua vida de merda ali. Mas o que eu quero desafiar você é você pensar exatamente sobre a sua tela. Todos nós viemos de Deus com um modelo muito bacana. Que modelo que é esse? Um modelo para avançarmos e viver uma vida de abundância. Se nós não estamos vivendo uma vida de abundância, é uma disfunção e precisa ser tratada. A questão é, não está dando formato nenhum, é só rabisco, são só coisas terríveis. Bora tentar outras técnicas. Bora avançar. Bora fazer o quê? Não desistir. A sua vida é uma vida inacabável. E se não está bom ainda algumas coisas, é porque não terminou o processo, as coisas que precisam acontecer. E eu queria que você só pensasse no seguinte: não vamos desistir. Bora comigo? Não vamos desistir? Sabe o que vai acontecer? Algumas pessoas vão ficar assim atentas e vão lá tirar foto para saber o seguinte: será que esse negócio vai vingar? Será que esse negócio vai dar certo? Será que a vida dessa pessoa vai chegar lá? Será? Será? Você vai arrumando alguns detalhes, inclusive você chega num local e você vê quanta coisa você já fez de errado na vida. E quanta coisa podia ser diferente e você não fez. E de repente você começa a participar de algum treinamento, de alguma coisa que possa dar cores diferentes, pinceladas diferentes para você. E você começa a pensar nisso. Poxa, pode ser diferente, pode ser diferente, pode ser diferente, pode ser diferente. E você começa a aprender a misturar as cores. Quanto desafio! E de repente as coisas não aparecem ainda, não aparecem como deveria ser. E daí você vai olhando e vai dizendo assim: que desespero, uma vida que não está dando, uma vida que não vai acontecer, uma vida que não vai fazer a diferença acontecer.
E de repente, quando tudo a gente pensa que não deu certo, tem uma solução. E a gente vai tentando tudo quanto é técnica. E ainda não deu certo. E a gente vai tentando e não tem ninguém para aplaudir. Não tem ninguém para dizer o seguinte: persista. Não tem ninguém. Quando ninguém acreditar, quando ninguém perceber, um dia as coisas vão poder fazer sentido. Às vezes não está fazendo sentido. Mas tenha paciência, persista. Deus está te formando. É um outro momento em que as coisas vão poder fazer sentido para você. Vai fazer sentido. Ninguém fala assim, não está dando certo. Um dia vai fazer sentido. Persista, insista, vai valer a pena. Não desista nunca. Não aconteceu porque não terminou, mas vai valer a pena. Você é um leão para fazer a diferença. Persista e não desista. Enquanto ninguém estiver entendendo nada, Deus sabe. E você vai chegar lá. Um dia vai dar um significado. Alguma coisa vai acontecer. E o pessoal vai ficar em pé para aplaudir. E você vai dizer assim: eu consegui. Eu consegui. Um dia as coisas vão fazer sentido para você. E vai ter um momento que fala assim: ninguém está acreditando, ninguém está fazendo jeito de bom, vai dar certo, não. E você vai ter a oportunidade de pensar a sua vida, de fazer o que realmente vale a pena, dar alguns retoques no que precisa. Você poder organizar e falar assim: poxa, agora eu tenho isso e aquilo. E agora vai dar para fazer. Você sabe o que é legal? O que é o mais extraordinário é que alguém vai falar assim para você assim: eu sempre acreditei, eu sempre sabia, que ia dar certo. Daí sabe o que eles vão pedir para você? Assina aqui para mim. Assina o meu livro, assina a minha história. E eles vão ter orgulho de falar assim: eu tenho a marca dele, eu estive com ele, eu trabalhei com ele, olha, eu trabalhei lá na telefonia com o Felipe Borba, olha, eu fiz isso, eu fiz aquele treinamento com ele. Um dia vão querer sua assinatura, eu vou falar assim: olha, eu tenho orgulho de você. Mas a primeira pessoa que na verdade tem que acreditar quem é, gente, é você. E eu deixo essa mensagem do seu coração: nunca, nunca, nunca desista. Um abraço do Peterson para você. Pode acender. Gostaram, gente? Lindo, né? Então, juntando isso que tem a ver com o teu autocontrole, com a tua capacidade de controlar os seus impulsos, com o dom que você tem, com a crença que você tem em você mesmo, nada vai para você. Se o seu crescimento for maior dentro do marketing multinível, eu tenho certeza que você vai conseguir mudar a vida de centenas e milhares de pessoas. E essa duplicação vai fazer a real diferença, porque eu conheço várias pessoas que são ricas e são infelizes. Eu conheço várias pessoas que tinham tudo para estar rindo à toa e elas estão depressivas, porque elas não conseguem controlar as angústias que existem dentro dela. Então, se você puder oferecer além de uma renda extra, se você puder oferecer além de dinheiro, de uma capacidade de fazer vendas, se você conseguir influenciar as pessoas a melhorarem como seres humanos, aí você vai ver que o teu propósito, a tua alegria vai ser muito maior. Porque por mais que aquela pessoa que passou pela tua vida não tenha crescido tanto financeiramente, ela aprendeu com você. Hoje de manhã eu ouvi de um amigo, eu falei: eu estou indo lá na AMACA dar uma palestra. Ele: cara, obrigado por ter influenciado a minha vida. Obrigado porque hoje eu consigo ver
a tua mão, o teu dedo em várias ações que hoje eu tenho na minha vida, que eu não tinha o temperamento, o comportamento que eu tenho hoje. E ter andado com você, ter caminhado contigo, mudou. Então isso não tem preço. Ele não está fazendo a AMACA. Ele não conseguiu desenvolver o trabalho dele tradicional, tomou muito tempo dele. Ele fala, não, vou voltar e tal, mas dá um orgulho ou não dá? De você ver que você conseguiu interferir positivamente. Então, é isso. Junta o controle emocional com a tua capacidade e você vai ver o que vai acontecer. Não desista de você. Eu vou encerrar com a filosofia do sucesso do Napoleão Hill. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Napoleão Hill, ele estudou a vida de mais de 5.000 pessoas bem-sucedidas. E ele tem uma filosofia que diz mais ou menos assim: se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar, quero de todo o meu coração, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente, e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, um mal-sucedido, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. Ele encerra assim: a luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos, mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. O quê? Eu conseguirei. Vamos repetir isso comigo? A gente vai encerrar falando eu conseguirei 3 vezes, tá? A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos, mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei, eu conseguirei, eu conseguirei. Vocês vão conseguir, vocês são vencedores, vocês são espetaculares. Um abraço para vocês, valeu.